Aê! Mais um Pode Tudo no ar! Meninas! Com um cenário novo, Brasil! Chique! Maravilhoso! Chique. Agora a gente pode trazer umas 10 pessoas pro Nossa. podcast. Dá, né? Olha o tamanho da mesa. Mas hoje estamos aqui com Luana Refosco. Ela é enfermeira, obstetra e neonatologista. Seja muito bem-vinda ao Bem-vinda. nosso Pode Tudo. Muito prazer estar aqui com vocês. Que legal. O prazer é todo nosso. É A gente já se conhece, porque é ela que esteve presente no meu parto. Que legal. Um momento muito especial, Muito inclusive. especial, muito especial. É inesquecível, né? E eu tenho certeza que todas as mamãezinhas futuras, ou que já são, ou querem saber sobre várias coisas. Com certeza. Ensurdeci um ouvido, Erivelto. Só pra te avisar. Aí, voltou. Estou ouvindo. Ele vai dizer, vai pro oftalmo. Não. Tem nada a ver com isso. Proftalmo! Proftalmo! Otorrino! Olha! Otorrino! Não, pessoal! Otorrino! Loucura! Ô, meu- Ensurdecido Tá o tudo ouvido, bem. vou pro oftalmo. Tudo Ela não É. bebeu, gente. Como sempre, sou eu que bebo e elas que... Otorrino, É. laringologista. Isso. Pronto. Ajuda. Que é do ouvido, tá, É gente? do ouvido. Ela tá sem voz, o problema é no ouvido. ouvido. Ai, que confuso. Mas, É. real que tá bugando E eu tô mandando aqui. ela pro oftalmo. Bom, nós Vai ver temos os uma olhos. enfermeira, É. né? Temos. E a gente quer saber, como sempre, a gente começa pelo começo, não é, Laís? Isso. A gente quer saber a sua trajetória. Como que você escolheu essa profissão? Como você chegou, que é uma profissão linda, e como você escolheu essa área? Conta pra gente. Vamos lá. Então, bem do começo, né? Eu sou filha adotiva. Então, eu passei, né? A minha mãe biológica teve uma gestação e um parto bem sozinho e solitário, né? Sem contar pra ninguém. Eu conheci ela, né? Quando eu tinha 15 anos, a gente se relaciona hoje. Mas então veio aí. Daí, desde lá. Acho que tudo onde começou, né? Dessa gestação solitária, desse parto, sem saber o que estava acontecendo, aquele medo, será que vou morrer? O que está acontecendo, né? Sim. E eu cresci e eu tinha alguns desconfortos em mim. Minha vida, né? Minha família adotiva, sempre acolhedora, amorosa, mas eu tinha um vazio e algo que eu não conseguia entender. Daí nas terapias, das coisas que a gente vai buscando, eu fui descobrindo que tinha muita relação. Tanto com o meu parto, com a gestação da minha mãe. Claro. Até então, a gente vai só no prático, né? Da rejeição, isso. Não, era muito mais Bem além. além. E, né, conforme fui crescendo, eu fui me apaixonando cada vez mais. Eu conto, né, sempre conto essa história que eu me apaixonei pelo parto antes de saber como que fazia nenê. Eu tinha aqui 7, 8 anos. Eu assisti uma novela que uma mulher paria embaixo de um pé de manga. Não sei que novela que é. Fica aí, ó, se alguém souber, por favor, escreve aí pra Fala gente. que novela. Se alguém lembrar, Então, e eu achava, né, a coisa mais Lindo. linda. Aquilo se eu fecho os olhos, eu consigo lembrar aquela cena. Era um muro de pedra e aquela pé de manga e a mulher parindo ali. Eu achei a coisa mais Incrível. fantástica. É. Então, eu brincava. Colocava a barriga, brincava de me agachar e ter nenê. tem a menor ideia de como é que o Não. neném para lá, mas ele sim, sai. mas sair eu já sabia. Novela é muito legal. Nossa, lindo. É um Fácil, pouquinho mais é. fácil. Então, daí ali eu já sabia que era o que eu gostava. E foi passando, fui estudando. Na faculdade daí eu fui me apaixonando cada vez mais. Primeiros partos e daí que eu fui fazendo a especialização. Fui trabalhar no hospital. O meu primeiro parto foi bem no susto, assim. Sabe aquele parto que todo mundo sai que... É No a tim, susto. tipo, no susto. Ai, gente. Não, não sabia, É uma meu inveja, Deus. é uma inveja É, pink dessas esse é o pessoas, sonho de mas toda eu mulher. tenho. Nunca vi. Nossa, gente, e tem, né? Tem partos Tem. a jato. Nossa, demais, tem. A né? jato, gente, a jato. E Maravilhoso. foi um parto, meu primeiro parto que eu assisti, que eu presenciei, que eu Aí vi daí tu opções, pensou igual né? novela mesmo. Na manga. Era igual a da na manga. manga. Na Da manga. mangueira. É isso. E eu comecei a entender, porque eu sou terapeuta holística também, né? Trabalho com algumas terapias, mas eu comecei a entender o porquê que eu tinha passado por tudo que eu passei. Sim. Porque sim, né? Eu sou enfermeira obstetra, tenho várias colegas maravilhosas, mas eu trago um olhar um pouco diferente. Trago comigo A uma vivência. responsabilidade do acolhimento, o empoderamento da mulher,
da segurança, de como ela tá se sentindo. Sensibilidade. Porque eu já fui, a gente preza muito e fala muito da mãe, né? Apoio pra mãe, isso, aquilo. E aquela criança? Sim. Ela tá chegando na Terra pela primeira vez, sentindo Tudo toque novo. pela primeira vez. Você já parou pra pensar? Que loucura. Como que a gente vai tocar aquela alma que tá chegando? Então, eu olho muito pra esse lado, as primeiras palavras que vai entrar naquele ouvido, primeiro toque na pele. Quero ou não, quando eu tô ali, né, ou o médico aparando, a gente é o primeiro ser humano que vai tocar naquela pele. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Ai, gente, é tão Que lindo. fofo, né? É muito diferente. E assim, eu acho que até o jeito dela falar. Eu já lembro traz quando isso. ela pegou as minhas costas. É todo um negócio que já te traz uma calma. E porque, né, pelo menos a primeira vez, tu tá ali, tudo é muito novo e tu não sabe nem o que tu vai passar. Você não sabe, né, o que vai acontecer. tu E é bacana espera. esse olhar, porque o que acontece, né? A mulher, quando tá grávida, ela fica na ansiedade do parto, né? Sim. E ela começa a imaginar. E tem toda essa romantização do momento do parto, que até as próprias novelas, filmes. Então, na cabeça da mulher, é um momento lindo. E muitas vezes ela vai o quê? Pra maternidade, vai ali pro hospital. E o ambiente ali, muitas vezes, se o profissional não tem essa sensibilidade, é só mais um dia de trabalho. E é broxante daí pra mulher. E assim, aí a forma com que é tratada pra ela, que é um momento tão especial, pros profissionais, se não tiverem essa visão, É mais um dia. faz isso, faz aquilo. E aí é uma frustração muito grande. Eu escutei esses dias, né? Eu sou psicóloga. Eu escutei esses dias de uma mãe, ela acabou de ganhar a nenê, e ela disse que ela estava traumatizada com o parto, porque ela disse que no dia que ela foi ter bebê, morreram 2 crianças. Meu Deus. Precisava dessa informação, né? Não precisava. E aí passavam na frente dela, aquela gritaria dentro do hospital, e aquele negócio, e ela lá na bola, e Meu ela disse que Deus, aquilo ali, gente. dela começou a chorar, e ela entrou em pânico, tanto que Claro. ela ainda está com reflexo desse dia, né? Então falta toda essa preparação. Que Eu é fundamental. escuto de muita gente. Tive parto anormal. Que de normal aquilo não teve nada. Tipo, não, Nossa, eu isso não dói tive o coração parto de anormal. Eu não tenho essa lembrança. Mas pra tu ver como é que é a lembrança da pessoa, que triste. Porque é isso, sonha a gestação inteira com aquele momento pra depois ser traumático. Ou cria, né? Porque qual que cria é o uma maior expectativa medo quando também. fala de parto normal? Você passou por isso, lembra? Sim. Quando a gente foi nas nossas primeiras conversas, todo mundo, como? Você é louca? Mas Porque- todo mundo. Pensei que já tava marcada a cesárea. Eu não E tenho não- perfil. Nossa, imagina se tivesse. Como é o perfil, né? Mas Fale-me mais. parece que, tipo, não quer ficar ali sentindo dor, Aham. sofrendo. Já marcou a cesárea pra ser rápido. Sim. Né? Porque as pessoas hoje, a gente foi criada, na verdade. Você como psicóloga vai saber contextualizar melhor ainda. A gente criado desde pequeno, né? A não sentir. A criança vai lá e bate o joelho. Ai, olha o passarinho, olha não sei o quê. Tirar, né, a Foco da atenção dor. da dor do corpo. E o processo de parir, ele é enraizamento. Ele tá vindo uma nova vida. Através de você. Então, tem coisa mais linda e mais potente? Então, o ser mulher já é muito potente, né? Porque a gente gera vida, lógico, né? Junto com o companheiro, né? Que tem, né, todo esse contexto. Mas nosso útero, ele é um portal de criação, né? Sim, com certeza. Então, ele... Eu acho que esse trabalho, né, pelo que eu entendi, vocês conversaram antes do parto já. A gente fez Sim, uma conversa Uma antes. conversa. Eu não sei, eu sempre quis ser mãe e sempre imaginei meus partos naturais, sabe? Tipo assim, poderia acontecer uma cesárea? Poderia. Tava preparada para isso? Se necessário fosse, sim. Mas o que eu queria era parto natural. Tive 2. Então, assim, quando tu tá buscando informação sobre... Eu acho que todo esse romantismo que se cria, ele vai indo por água abaixo. Ajuste de Sim. expectativas, né? Exato. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Então, assim, eu lembro que eu, na gestação do Gui, que é o meu mais velho, eu assisti em torno de, no mínimo, 5 partos por dia. YouTube. Pai eterno. Não assisti nenhum. Eu assisti vários. Por quê? Porque eu queria ter noção real Do de que tudo tava que poderia acontecer. Né? Se sai assim, se sai assado, se sai fulano, se sai ciclano, tem médico, não tem doula, não tem... Eu queria entender aquilo tudo pra saber onde é que eu tava pisando. Exato. Né? Então, pra mim foi bem interessante, porque eu estava com a doula, a médica que ia me atender não estava, mas o parto foi na minha mão. Sabe? Eu tive a oportunidade de escolher. Porque a mulher que É a mulher que escolhe, faz o parto. É a mulher que Mas dona isso é do parto. muito particular. Porque eu não tive nada disso. Não assisti parto nenhum, não me preparei. Também queria.
quero parto normal. E se não der cesárea, tudo bem também. Sim. Mas no meu instinto, como eu senti a gravidez toda, eu quero sentir essa experiência também. Sim. Mas assim, longe de me preparar. Eu peguei a doula, né, falei com ela. Claro, né, foram lá em casa. Teve também a da amamentação, que esqueci o nome. A consultora da consultora, amamentação. mas que daí também já preparava para ensinar banho e tudo. E também conversava, assistimos vídeos. Até achei super chocante o da doula, que, né, mulheres que chegam ao ápice Orgástico. No parto. Uhum. Eu acho que ela é meio... Eu achei que seria muito legal, só que não. Não, só que não senti nem perto de Não, tá bem longe disso. Mas sabe o que acontece que eu percebo? Assim, há 2 anos atrás, eu vim pra cá em Santa Catarina faz 4 anos. Daí eu vim pra trabalhar, eu era concursada lá no interior do Paraná, lá na caixinha, tudo certinho. Falei, mas não posso mais ficar aqui, né? E vim trabalhar com uma equipe de parto aqui. Legal. Eu trabalhava na Unimed até me estabilizar na equipe. Depois. E foi quando eu conheci, né, a Betina. Então, eu ainda estava na Unimed, né? Eu não estava tão à disposição da equipe. Então, eu fazia pequenas participações só. E mudou muito, né, nesses últimos 2 anos. Hoje eu fico em casa, eu vou pro hospital, Legal. a gente fica mais em casa. Porque ali a gente ficou um período, né? Tipo, às vezes a gente fica 60%, 70% do trabalho de parto em casa. Mas, Então, gente, mais eu fui pra rápido. Brusque. Não, eu fui na hora certa. É que você pode curtir lá também, né? Você pegou uma suíte porque, boa. Tem mas fotos não, lindas, né? mas Dela assim, na banheira. Aquela que tu me mandou, não tinha. Mas Maravilhosa. assim, depois a gente bota na tela. Tô brincando, Deus me livre. Lindo na Deus, TV. é lindo a coisa. Não, Sim. tá bonito. Não, tá bonito. Mas é porque bonita eu lembro a do foto, momento. né? Linda. É linda. Mas eu fui na hora certa, porque eu já fui vendo estrelas. É que o teu Eu tava acho que depois adiantadinho já tava. também. Mas é que você ficou quase 70% do trabalho de parto em casa. Você é chegou lá verdade. com 7. Ah, tá ótimo. É verdade. Tá ótimo. Deu tempo de maquiar. Deu tempo de maquiar. Eu não tava nada maquiada. Não, nem um É, pouco. mas depois Bem saiu descabelada. tudo. Não deu. Mas enfim, e assim, eu tenho muitas amigas que estão grávidas pela primeira vez. E aí, a gente até falou, né, que ela tem muita coisa pra falar. Sim, com certeza. Mas eu acho muito legal a gente abordar essa parte de parto natural, de puerpério, que é uma coisa... É assim que fala, né? Eu não Puerpério, sei falar. Puerpério. Puerpério. Que eu acho que é uma coisa que toda mulher tem medo. Eu lembro, inclusive, que eu perguntei pra Paulinha, quanto tempo dura o puerpério? Porque a gente escuta falar que ele pode ser tão ruim. E ela disse, 1 ano. Eu falei, meu Deus, pensava que era 30 dias. Não, pode durar Não, mais. Porque entra quando eu falo, o trabalho de parto, a gente tem, né, hoje, né, a gente já deu um upgrade na equipe, então tá mais estruturado, tem os cursos, tem a enfermeira mais à disposição, a doula, as consultas pós-parto, consultoria de amamentação, então legal. estamos Coisa com um leque boa. maior de... Já dá pra fazer outro. Já dá pra fazer outro. Agora já tá Agiliza. estruturado, amiga. Agiliza, que eu também tenho prazo. Então, o que acontece? A gente fala, todo mundo foca muito no parto. Mas o parto tem só- começo, meio só e uma fim. transição. É uma transição, exato. Né? Por quê? Porque o processo que começa depois é o da maternagem. E esse, os primeiros 3 anos, é meio que a dependência, né? Os primeiros 6 é uma esterogestação, né? Você continua porque é totalmente Gestando. dependente. Então, é aquele Sim. vínculo ainda, né? Daí, depois que começa, cada um chegar no seu lugar. Mas é muito difícil, né? Depois quase Muito um ano, difícil. né? 9 meses gerando, mais 6 meses da esterogestação. Daí o desmame, como que você vai voltar pra vida? Você nem sabe como que é mais, né? Não, mudou Não. tudo. Então, Muda tudo. o puerpério, ele pode terminar ali em torno de 45 dias, mas ele se prolonga por quê? Porque por causa desse vínculo. E você tenta lembrar aí, o que acontece? Logo que o bebê nasce, tanto no trabalho de parto, a mãe já fica um pouco fora, né? Sim. A gente fica, né? Eu não lembrava de Fica. metade das coisas. Por Tava quê? bem viajando. Por causa que é a chamada partolândia. É isso. Que é a liberação dos hormônios, isso, aquilo. Porque você vai desconectar do teu mental e vai se conectar com o bebê através da sensação, dos sentimentos, através do chakra cardíaco, né? Ele não entende você falar, ele vai entender o sentir. sentimento, o sentir. Então, por isso que a gente sempre fala hoje, no puerpério, a gente dá os cursos e traz os pais, traz a rede de apoio justamente para explicar. Mãe bem, bebê bem. Porque se a mãe tá bem, o bebê vai ficar bem porque ele vai sentir aquilo. Quem nunca aconteceu, né? Vocês que já têm filhos, do bebê chorar, você começar a ficar desesperado, alguém do nada chega e pega
Passou. A criança Passou. passou. Por quê? Porque Saiu da outra frequência. E aí, se você tá nesse puerpério, você fica sentindo a mosquinha do cocô, porque tu acha, ei, sou eu. O problema Eu sou não eu. sei nem fazer Mas- parar de chorar. Mas sabe que nesse período Entra no desespero, né? é importante esse preparo, né, da mulher para esse período e o apoio naquele momento. A Eu rede, lembro que né? assim, ó, uma experiência que eu tive, claro, minha experiência, né? Mas depois ali que eu ganhei a Lana, eu eu fui numa palestra lá em Itajaí com ela, nossa, primeiros dias era com o Evandro até sobre febre. E aí eu conheci um monte de gente e elas me colocaram num grupo. Eram 2 grupos de mãe. E foi muito bom por um lado, porque assim, você tem alguma dúvida, você vai lá no grupo e tem todo esse apoio, Eu saí né? de todos. Eu também. Não, então, o primeiro mês eu acho que foi super válido, porque era isso. Sim, tá, todo isso é mundo normal, compartilhando. Tu não tá Mas sozinha, aí, né? de repente, aquele grupo começou uma lamentação. É isso. Sim. Uma energia que eu entrava era só assim, ai, como é Reclamação, difícil. E aí a outra, é muito difícil, eu não paro de chorar e não sei o quê. E aí, de repente, eu olhei para aquilo e falei, não quero essa energia. Eu saí por causa disso. Eu não quero, porque não Cada tá um é tão cada um. difícil Não, assim. Mas se você entra nesse processo, você começa a achar que tudo aquilo ali é muito difícil. E aí foi quando eu desliguei. Então, Porque acho que... um pouco, né? Hã? É difícil, né? Claro que é difícil. Mas não assim, dá se pra torna mais romantizar. difícil se você sim, entrar se você nessa ficar energia. naquilo, né? Energia, aham. Então- Já é difícil por si só. É, bem isso. O suficiente. Não precisa... Então, por isso que esse período a gente tem que estar muito conectado com a gente, né? Com o que tá me fazendo bem, com o que não tá. Porque é um período de maior, até fragilidade, vulnerabilidade. E eu acho que tem que se respeitar como em todos os outros. Porque Sim. vai vir 1 milhão de palpites. Ah, sim. De gente de todos os tipos. Que tu deve fazer assim, assado, assado. É você e teu filho, tua filha. É a e tua ali Você 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 tá se encontra. aprendendo. Você tá aprendendo e ele também tá aprendendo. E tá tudo bem, né? Porque, lógico, vem os palpites. E por isso que a gente tem uma parte do curso que chama os avós, a rede de apoio, justamente por isso. Porque cada um tem a sua história, né? Claro. E E o cada bom- um quer dar o melhor de si, né? Sim, ainda na mais, verdade, né? A Quem tá intenção é boa. palpitando Também, palpitando também por quer. bem. Mas Sim. Então é esse entendimento, né? Tem coisas que pode. Mas Passa assim, na peneira. isso, dá aquela peneirada. Mas é que a mãe tá vulnerável. Tá, né? e aquilo Nós- irrita ela, né? E se nós atendemos um casal agora recentemente, que, tava tudo certo, o bebê tava mamando, mas sabe aquela coisa? O leite é fraco, porque não sei o quê, porque tinha que dar. Aham. E não sei o quê, e deram de presente. E ela falou, o casal falou, a gente não quer dar leite. Fórmula. Eles ganharam da família. A mamadeira e o uma pote cesta de fórmula. Uma cesta de fórmula, mais ou menos. Meio que, tipo, na pressão. E começaram, né? Porque, olha, porque tá baixo peso, porque essa criança tá com fome, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. Gente, teve um dia que a gente chamou lá, eles. A Sara ficou com o bebê. A outra doula fez uma massagem na mãe. Eu fiz umas barras de axis no pai. Falei, vamos só relaxar? Daí pesamos o bebê, deu 2 dias, a gente pesou de novo. Falei, viu? Ele tá ganhando mais peso do que deveria, inclusive. Tá Só no ótimo. peito. Tá ótimo. Nunca mais precisou. Por quê? Você já tá com medo, com receio, tá frágil, né? Tá né? frágil. Não sabe de Meu, é teu nada, filho, você não sabe de aham. nada. Será? Ele não fala, né? Fica Não, aquela dúvida, fica será aquela mesmo que eu tô dúvida, fazendo será? a coisa certa? Todo mundo, Aham. toda mulher passa por isso, deixar que o Sim. meu leite é fraco, Sim, ou não sei o quê. lógico. Deixa, tem Todo gente mundo falando. pergunta. Por que o meu é entupido? Eu, no caso, meu é entupido. Reproduzia, mas não saía, é entupido. E aí você começa a se culpar e tentar resolver de alguma forma, é muito doido. Essa Sim. parte da amamentação eu acho muito... Ela é muito Muito importante, intensa. mas pouco se olha, né? exato. E por isso que eu acho que fica tão difícil, né? Porque não se prepara muito para isso, né? Eu, na primeira gestação, eu olhei muito pro parto, né? E o depois, e ainda tive o acontecimento de 15 dias depois o meu sogro falecer. Meu Deus. E aí, meus pais estavam viajando já. 10 dias depois eles viajaram. A minha sogra e meu marido foram para o enterro. Fiquei eu e o bebê. No puerpério. No puerpério. E tá no tudo luto e tudo. Estão tudo vivo. Tudo Então, junto, aí, e ó. o luto e tudo. Mas é Mas difícil. é que é Fiquei bem mais sozinha, intenso, né? Liguei pra uma amiga lá em Passo Fundo. Carol, vem! E ela Mas veio. dá, Amada, Carol. beijo pra Carol. Ai, Amada, que querida. me Beijo, ajudou. Carol. Se a gente precisar, a gente te liga. A Carol é demais. Amigona do coração. Amiga desde pequenininha. E ela veio me acolher nesse Gente, momento. isso Foi é ótimo. maravilhoso. É. O acolhimento. A né? rede de apoio, não importa quem seja. Sim. Pode ser qualquer pessoa, mas ela precisa, ela é necessária, Sim, né? necessária. Eu tenho percebido isso. Tanto que o nosso serviço a gente pega mais agora, não só o pré,
e o dia do parto. O pós, porque, meu, é muito importante. Não se É olha muito tanto pra isso, não se importante. prepara tanto pra isso, né? Justamente, porque o foco maior é no parto. Tipo, é um desafio por vez. Mas a amamentação, o maternar, porque é você 24 horas ali, né? O e é paternar importante. também eu acho super importante. Os dois, por Que ninguém dá... Ninguém dá apoio pro pai. Porque, na verdade, se o pai for presente e der o apoio que ele precisa, não fica tão difícil pra mãe. É o suporte Exato. pra mãe, né? A âncora da mãe, né? E a mãe se sentir segura em deixar Mas pro pai. assim, gente, né? o pai também tá perdidaço. Exato, Como ninguém é que prepara o Como é pai. que eu faço? Ninguém prepara o pai. É isso que eu tô Ele falando. até quer ajudar, mas ele tá mais perdido que a mãe. Pois é, ele é Às mais vezes, esquecido ele no é mais processo, né? esquecido. Porque Não. o gestar do homem é totalmente mental, né? Então, a E gente... eu não sei. Mas o Vinícius, claro, beijava a barriga, cantava, assoviava e tal. Mas é outro pai depois que nasce. Sim, porque a porque gente daí tá ele sentindo virou pai. mexer e nananã, mas Ele não eles tinha eles só contato. veem a barriga. É. Então depois que nasce é outra pessoa. Sim. Né? Eles Torna ali real existe aquilo, né? isso, vira real, bem isso. Eu tive Saiu dali mesmo. Eu tive a bênção de ser o meu marido que foi quem pegou primeiro, os dois. Ai, que bom. Né? Então ele fala, mas ele não é todo colocou, homem. ele tirou. Ai, que lindo. Ai, que lindo ele colocou, ele tirou. É tudo dele, gente, parteiro. E sempre me ajudou horrores. Mas que bom. Mas eu sempre chamo quando o pai fala, pai, vem aqui do ladinho, vamos pegar o bebê? O meu tava atrás de mim. Porque eu me escorei Escorou nele. nele. É, mas E tem muita aí- mulher que fica muito nessa posição porque se sente o quê? Amparada. Daí consegue Aí ele relaxar. ficava lá me massageando e ainda conseguiu gravar tudo. Que maravilhoso, né? multifunção. Tem vídeo, Olha, maker. vídeo de um ângulo pai. que ninguém teria. Só ele, só ele. Ótimo. E ainda vi chorando, achei tão legal. Mas por quê? É ocitocina pura, né? É lindo demais. É lindo, é importante. E o que eu mais amo, eu falei, é viciante meu trabalho. É. Porque você tá vendo aquele bebê chegar no mundo, não sei o quê. Mas, gente, é lindo ver o pai, o olhar Do pai. do pai pra mãe. Nossa, Ele vê, sabe? Agora a gente tá acompanhando os cursos, então a gente já tem um caminho junto, né? E vai explicando isso aqui. Mas no dia, Muda tudo, né? Porque a mulher, ela tá preparada pra aquilo, né? E o homem, ele não sabe o que espera, né? Até teve um agora, recentemente, que foi maravilhoso. Ele tinha contratado, né, a equipe porque ele tinha medo de sangue, tinha, né, alguns medos e não sabia se ia conseguir desmaiar isso. E ela falou, não, tudo bem. E quando chegou ali que o bicho pegou, ela falou, pode sair, amor, pode sair agora. Gente, ele não saiu. Ficou. Querido. Né, lógico, ele cuidava onde olhava, ficava mais olho fechado, mas ali, abraçado nela. Falei... E o olhar, tudo muda, sabe? Muda. O olhar deles pra gente muda. Isso, essa virada, assim... Teve uns que eu... Dá até medo, né? Pensa, meu Deus, tu que é capaz uma mulher. Do que é o que faz uma mulher. Mas é muito bonito. Eu vejo aquela questão da admiração, sabe? Parece que volta a amar ou ama mais, não sei. De outra forma. eu de acho. outra forma. A gente fala muito, né? Porque esse primeiro parto do Gui foram 18 horas de trabalho de parto. E a gente com aquela questão da médica, que a médica que ia ser não foi, então foi a plantonista, que até então não era muito do humanizado, mas enfim, a partir daquele dia ela se tornou referência no humanizado. Ela me falou isso depois. Tu viu? Ela disse, Olha, cara, virando chave. a tua força me mostrou que isso é possível, né? Olha. E aí, hoje em dia, ela é referência em Floripa, como médica de parto humanizado. Fico muito feliz, mas pra mim foi uma luta, né? Sim. Eu tive que Poxa, enfrentar eu que fiz ela ficar assim. enfrentar o medo dela em relação àquilo que era minha escolha. Ela me respeitou, meio puta, mas me respeitou, né? Então, assim, a partir desse momento em que eu precisava dele pra muita coisa ali, a nossa conexão mudou. Então, a gente fala que desde o parto do Gui, eu olho pra ele e ele já sabe. Não precisa falar mais, mas foi muito ali. Isso, tá, Mas essa ainda- conexão que não deixou de sair das palavras, né? É Não frequência, precisava, você era só olhar. Mas assim, a Laís que tem 2. O segundo fica mais fácil ou cada filho acontece Cada uma filho coisa é um diferente? filho. Em relação a parto, tu tá mais tranquila. Sim. Porque tu E já é mais sabe. rápido. É mais rápido, né? Os caminhos já foram abertos. Sim, alguém já foi pra ali. Alguém já por desbravou. causa da memória muscular, né? Sim, Então, quando tudo. começa, o colo, ele já sabe o que fazer. Então, Que ele eu faço vai com mais essa rápido, contração? assim. Imagina aquelas pessoas que têm 19 filhos. O último já... Já escorrega, já Foi. escorrega, uhul. Mas assim, ó, o que a gente estava Mais ou menos. falando, porque é que nem o dia do casamento.
O dia do casamento, a festa do casamento, o casal tá em total conexão. Sim. Mas vem o depois, né? E o dia do parto tem toda essa conexão que é lindo. Só que vem o puerpério. Vem. E vem o perrengue do puerpério. Então, o casal, não é só a mulher, o casal tem que estar preparado para isso. Sim. Porque vai mudar a vida sexual, vai mudar a libido, a atenção né? dela para ele. Então esse processo, porque se o casal passa por isso, vai ter os momentos difíceis, sai mais fortalecido. Sai. Né? Sim, e justamente, nos cursos, agora vai o casal, né? E é passado, inclusive, sobre isso, o puerpério. Tem uma aula que é só sobre o puerpério. Por quê? Por causa dessa importância. Que realmente precisa ser olhado. Porque a mulher, ela tá ali naquele mar de emoção. E às vezes o homem sai pra trabalhar, ela tá de pijama. Volta pra trabalhar, ela tá de pijama. Fala assim, porra. Sempre. Vive de Parecendo pijama. um Você vive de panda. pijama com essa Não, as cara, calcinhas né? já não são as mesmas. As calcinhas já nem os sutiãs. Tudo Não, mudou. Nem o cheiro. Nem o cheiro de leite. O cheiro de leite vazando. Maravilhoso. Não, e assim. E outra coisa, se isso acontece, tá só vocês dois, que nem esses dias eu vi. Sai pra jantar, vai num cinema e resolve. Não dá. Tem um serzinho chorando Não ali dá. no meio. Então, as tensões, além de tudo, tem que ser, né, dentro do novo ambiente. O meu obstetra brincava que ele dizia assim, primeiro ano, tesão de casal é... Dormir. O bebê dormiu, vamos aproveitar pra dormir? É verdade. É isso. Mas é verdade. Mas por isso que Muda precisa tanto essa cumplicidade, né? Esse fortalecimento. Eu acho que a gestação, ela... tanto para o homem quanto para a mulher, né? Conforme vai passando, o primeiro trimestre, normalmente, ele traz muita sombra, muitas inseguranças. É abrir espaço para o novo, né? E vai indo para o homem também, muito mental, porque tudo vai mudar. Nasce-se um pai, mas nasce-se uma mãe e nasce-se um bebê. Então, mas tudo morre-se muda. Morre-se nesse aquela pessoa, processo. aquele pessoa, né? Porque que aquelas pessoas não serão mais as mesmas. Exato, a partir daquele momento não é Morreu. mais. Tu vive o luto daquela pessoa que se foi. Sim. Né? E o Poxa, eu puerpério, era acho que é daquele muito jeito, isso não também. dá mais pra Não ser. dá. Eu até tento, mas não consigo. Não rola mais. Então, tu tem que deixar realmente abrir mão daquela Laís que, né, antes de ser mãe, e aprender a viver com essa nova Laís. Mas entre aspas, porque eu acho assim que a gente não pode esquecer, e aí é o resgate, né? Porque quando o puerpério é o quê? Me tornei mãe. É um novo papel, e daqui a pouco a gente vai ter que olhar e dizer assim, opa, mas eu sou mulher também. Sim. E começar a resgatar esse lado mulher para conseguir integrar, porque é onde muitas mulheres se perdem. Sim. Aí, enfim, né? Sim. Não pode esquecer, desanda, então, né? assim, eu entendo Tem quando que... você fala, porque realmente morre, por quê? Porque a vida de solteiro, Não tem a vida como. de solteiro não, né? Que não tinha essa responsabilidade, essa não Sim, volta. Agora volta a questão do, peraí, eu mulher, eu e meus objetivos, eu e meus Isso, interesses. Até porque isso é fundamental para a criança também, à medida que ela vai crescendo, ver Saúde. esse exemplo, Sim, né? sim. Sim, Isso mas é o saúde. que é essa questão, né? Mas é uma linha bem tênue também. Exato, mas o que acontece? É uma nova construção desse casal. Então, precisa-se dos dois. A mulher, às vezes, ela vai se perder naqueles sentimentos. Porque como eu falei antes ali, a comunicação com o bebê, não adianta você falar assim, bom dia, bebê, tá sol lá fora. Bom dia, tá chuva. Ele não vai entender, Sim. né? Então, ele vai sentir. Então, a mulher, às vezes, ela entra nesse automático do sentir. Ela só sente tudo aquilo. E, às vezes, aí tá a importância do ancoramento do homem. Do trazer, tirar um pouco daquilo. Então, o apoio, né? O apoio, a proteção, tanto no parto quanto no pós-parto. Às vezes, de realmente aterrar ela, porque fica muito Eu acho que sutil, assim, né? Conversando com várias mulheres, vocês vão poder me falar da experiência de vocês. Pra eu me conectar com a Laís, foi voltar a atender. Eu nunca vou esquecer o meu primeiro atendimento a um paciente meu, 45 dias depois do parto. Ali eu me aterrar, né? encontrei, tipo, ai, Laís, você existe ainda! Saudades. Saudades que sinceras. você existe. Não, você Exatamente, tem que achar alguma Tem que coisa achar que te alguma coisa volte que a te ser o que volte você seu. é. Já teve mulher que algo fala que pra não mim, mudou, né? já teve mulher que eu fui pro salão e É. fiz o cabelo. Eu. Uau, sou eu de novo. Eu fui essa pessoa. Eu lembro. E tá tudo certo. É um momento de conexão contigo, né? Sim. Eu acho sim. que isso é muito Um importante. resgate, né? Porque às vezes não há espaço.
né? Não há espaço. Se eu não tivesse, por exemplo, minha sogra, que mudou pra cá pra me ajudar com o Gui, meu marido e tal, como é que eu voltaria a atender em 45 Em 45 dias? dias. Quando Não, que e você ia ainda tem voltar pra você? E ainda tem a culpa. Porque com a mãe nasce a culpa. E aí vem os Nasce uma julgamentos. mãe, nasce uma Não, mas isso é como assim? Você eterno. tá voltando a trabalhar Né? com tantos... Lembra que você ficou por causa da unha? A unha, é verdade. A unha. Ela teve um processão por causa da unha. Aham, verdade. Mas é identidade, né? Mas é você, identidade. né? E assim, eu acho que nasce uma mãe, nasce uma culpa. E essa culpa, acho que segue, né? Segue. Não é só ali no porpério. Ela Não, vai ficando essa maior. é a maternidade, Maravilhosa. né? Porque você tá Só moldando aumenta. aquele bebê, né? É que nem a E gente é uma conversou um pouco antes ali. responsabilidade, é. É difícil, às vezes, estar direto, disponível para essa criança, mas é que nem a Briane, né? Ela tá, tipo, moldadinha, ela tá Sim. vocês. Aham. Então, é importante, né? Super. Quando a gente consegue ter esse tempo com o bebê. Porque ele vai aprender como? Copiando. Então, eles acabam ficando... A nossa A cara, miniatura. Nossa, é. isso. E vão Isso se é muito descobrindo legal. dentro disso, né? E assim, eles vão tendo autonomia para se descobrir. Porque sabe que tá num ambiente Protegido. protegido, né? Aham. Então é muito lindo também, É, né? muito, Esse muito. processo depois de você ver os frutos, né? As atitudes, as coisas, né? Você ensina uma coisa, ou você age de Aprende. determinada maneira. Aham. De repente ela tá fazendo com a boneca, ou com o outro, ou com você mesmo. Sim. Gente, isso é lindo, Não, né? e até a Muito segurança fofo, gente. deles nos primeiros contatos sociais, né? Eu sempre andei com os meus pendurados, literalmente, né? Ou tava no sling, ou tava no colo, ou tava grudado. E amamentei e tal. Na chegada na escola, é que eu notei o quanto aquilo foi importante. Porque eles estavam prontos, sabe? Foram tranquilos. Se sentiam seguros, Eles né? sabiam que a segurança deles estava lá, que eu ia voltar e que tá tudo A certo. minha olhou e fez assim. Ali, Virou ó. as costas e foi. Tchau, Mãe, mãe. meu Deus, volte aqui que você vai ficar mais comigo um pouco. Maravilhosa. Você tá muito independente. Aonde você vai? E a gente sente isso também. Sim. Que, né, a gente pode reclamar. Eu sempre tento pensar, porque é 1 ano e 10 meses sem dormir uma noite inteira. Isso. E às vezes eu penso, meu Deus, onde é que eu errei? Eu preciso dormir, porque, óbvio, eu sinto essa falta também. Mas eu penso, eu vou sentir falta também de quando ela é pequenininha, Vai. que eu coloco ela no meio da cama e fico afofando. E aí eu falo, qual que eu vou sentir mais falta? Com certeza é desses momentos. E aí... Porque você vai a passar, Tereza, né? É. E aí Tudo é eu a fico forma achando com que encara. bem gostosinho. E tem uma analogia que eu gosto, eu uso com os meus pacientes adultos, né? Mas é porque é uma dinâmica que a gente traz para a vida adulta e que eu acho que é interessante, porque se toda mãe e pai tiver essa consciência, fica mais fácil. Porque eu brinco assim que a gente nasce com alguns saquinhos. E esses saquinhos estão vazios. E tem o saquinho da atenção, do afeto, do amor. Tem o saquinho da validação e do reconhecimento. Tem o saquinho do estímulo, do incentivo. Tem o saquinho da segurança. Quando os pais preenchem esses saquinhos, essa criança vai preenchida para a vida adulta e ela vai segura em várias situações. Quando os pais falham, e os pais falham nem sempre por má intenção, às vezes é porque o saquinho deles estão vazio, não foram preenchidos. E aí a gente vem para a vida adulta com esses saquinhos vazios e a gente passa tentando preencher. Então tenta preencher às vezes na própria relação com o pai e com a mãe ou na relação com os outros, relacionamento, projetando, amizade. né? E aí a pessoa vive nessa frustração. Tem gente que busca validação e reconhecimento o tempo inteiro. Só que aí vem a consciência. Aí na vida adulta, quem preenche o saquinho somos nós. Ninguém vai ter essa função. Só que se isso for feito ali, na infância, Sim, nossa, evita-se muitos Evita-se problemas. muitas coisas, né? É. muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta que eu vi no Instagram. A uma olhada no diferença YouTube. entre doula e enfermeira obstetra. Ah, legal. Ah, ótimo. Boa pergunta. Então, o que... O conceito de neonatologista, que muita gente não sabe. Não Eram sabe. duas Tá, perguntinhas. então vamos primeiro para enfermagem. Então, eu sou enfermeira formada, né? Enfermeira. Daí tem as especialidades. Então, eu tenho especialidade em gestão da clínica, que foi uma especialização que eu fiz. Tenho a especialidade de obstetrícia, que é obstetrícia e ginecologia, que é uma outra especialidade. E pediatria e neonatologia, que é esse cuidado e esse olhar mais focado nos bebês. Então, as diferenças das nomenclaturas. Então, Tá. a enfermeira neonatologista ela pode atuar com bebês ou dentro de UTIs neonatais. Então, tem essa especialidade. Então, esse foco. E como para fazer parto. Tanto parto domiciliar ou atender um parto, preciso ser enfermeira obstetra. Não, só enfermeira não resolve. Para mim, né? Tem que ter essa especialidade. Eita!
Titularidade. Isso. Aham. Então, essa é a primeira diferença. Daí, agora, a diferença entre doula e enfermeira obstetra. A doula é o suporte, né, emocional, a preparação, é para a família, muitas vezes até a casa, né, vai ajudar, né, na rede Sim. em volta. E no trabalho de parto, eu amo trabalhar com doula, e agora a gente está num formato que é doula e enfermeira junto. Por quê? Porque a doula, ela vai ter ali a massagem, o toque, todo aquele suporte emocional, físico, ajudar a comer, cuidar se tá tomando água, né? Se tá fazendo xixi, porque daí eu vou perguntar para ela. Então, porque entra, sai. Então, ela vai ficar nesse cuidado. E a enfermeira, ela tem o olhar clínico, que doula não ausculta pressão, não ausculta os batimentos cardíacos, não faz toque, não faz nenhum exame, não é clínico. E a enfermeira, ela tem esse olhar clínico. Uma complementa a outra. Isso, exato. Existem, né, enfermeiras que são doulas. Eu não gosto de... Eu até tenho, né, esse título, caso precise. Uma das doulas que trabalha comigo precisa de suporte, eu posso ajudar. Mas, na nossa equipe, na Nascendo em Família, a gente trabalha dessa forma. Enfermeira, doula é doula. Por quê? Porque naquele momento ali, do trabalho de parto, a enfermeira tá ali com um olhar clínico, tanto para a mãe quanto para o bebê. Se eu perco o time fazendo uma massagem, acolhendo a mãe em outra coisa, às vezes eu não vi que o bebê desacelerou os batimentos, que tá um sangramento diferente, acabo perdendo o time de alguma coisa. Então, né, por causa disso, a gente faz, né, as duas trabalham juntas, uma complementa a outra, né? Elas vão me falando algumas coisas, vão me ajudando no cuidado e eu vou direcionando. Tipo, vamos mudar essa posição para ajudar o bebê a rodar desse jeito. Porque daí eu consigo focar 100%. 100%. Que eu acho que é isso, né? A gente tem que estar presente 100% no que a gente se propõe a fazer. Então, se eu tô ali e falo, né? Falo pra mãe, podemos ficar em casa que eu vou estar cuidando no momento, né? Para ela poder relaxar, ela precisa ter essa confiança em mim, né? Então, eu tenho que ter essa responsabilidade de realmente estar atenta. Porque, né? Queira ou não, por mais que nossos hospitais aqui são próximos, mas... Eu falo que foi uma urgência, uma emergência, acontece do nada. Mas, normalmente, ela vem com pequenos sinais. Há um tempo, né? Há um tempo. Então, primeiro sinal. Opa, vamos mudar aqui. Não funciona, vamos pro hospital. Não tem por que pagar pra ver, né? Porque a gente sempre fala, não tem como devolver, né? Não tem devolução. Porque é uma vida. E é um momento mágico. Então, pra que, né, expor a mãe e esse bebê? Até mesmo um estresse. Nem que não dê nada errado. Mas um estresse tão grande. Por isso que a gente não, graças ao bom Deus, nós não temos histórias tristes pra contar. Justamente por isso. A gente procura sempre pecar pelo excesso, né? Então, melhor a gente ir pro hospital antes. E não ser nada. E tá tudo bem. Ai, a gente sempre faz a pergunta dos perrengues. Tem alguma mãe bem doida, sei lá, alguma coisa que aconteceu? Né? Um perrengue. A Partolândia é incrível, né, gente? Então, deve ter tido alguma história muito engraçada, assim, que aconteceu. Tem várias. Histórias é o que mais tem. Porque, assim, tem muita coisa que a família ela não percebe. Que a gente fica nos bastidores, que a gente diz, que daí é perrengue. Tipo, chega no hospital, não tem nada pronto, sobe com mala, mochila, não sei o quê, pendura luz, isso, aquilo, enche a banheira, não sei o quê, não sei o quê. No hospital, às vezes, eu subo de escada, porque tá demorando o elevador, a mãe tá chegando, o quarto tem que estar arrumado, né? Banheira enchida, então a gente corre. Ou algum problema ali, né? Que era pro quarto tá vago e não tá vago. Meu Deus. Então a gente leva uns perrengues assim, né? Mas é nos bastidores. A mãe chegou, a gente tá lá... Tudo certo. Tudo pronto. Tava tudo pronto já. Quase sem Isso respirar. acabou faz meio segundo. Azul já, cianótico, faltando ar. Mas não, tá tudo certo, tá tudo bom. Então, às vezes acontece. Mas, assim, a gente tenta blindar muito. E muitas vezes, em alguns hospitais, é até bem triste o que eu vou falar, mas é a realidade. A gente blinda a mãe pra não perceber algumas coisas que saem um pouco do eixo, sabe? De, tipo... aqueles bullying que a gente sofre. Porque, ter parto normal, porque essa é loucura, é isso. A gente fica meio que blindando a mãe pra ela não sentir aquilo. Então, a gente fica, às vezes... Eu passei por um bullying. Porque, na verdade, até é uma pergunta que eu quero te fazer. Porque hoje eu vejo que foi aonde eu
sei se dá pra chamar de erro, porque eu não me arrependo, não. Eu Foi tudo do queria jeito ter que tinha parto. que ser. Eu queria ter parto normal, mas não deu. Fui pra cesárea. Fiquei 13 horas em trabalho de parto, mas eu não tive a equipe. Eu tinha o obstetra, confiava nele, mas eu não tive esse apoio da equipe. Foi aonde eu acho que eu errei, né? Então, eu fui pra maternidade e cheguei lá, era a equipe que estava de plantão, e aí começou ali, porque aí ligaram pra ele mandou me colocar na bomba de ocitocina. Aí eu já vi os olhares. Aí eu falei assim, o que tá acontecendo? E o que é essa bomba? Aí ela disse, é só pra ritmar as tuas contrações. Aquela porcaria daquela bomba. Porque ela triplica a dor. Dói muito. Ah, tá. Tanto que ela hoje, faz... ela não pode mais ser feita, né? Sério? Ela Ai, é que bom, considerada... Tem um momento correto. Tem que Aham. ter uma boa indicação. Ocitocina de rotina, colocado no soro logo que chega, sem um contexto, ele é considerada violência obstétrica hoje. Porque realmente... Eu não Que bom. tive. Antigamente, lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu comecei lá atrás, chegou em trabalho de parto, era funcionado Pra e poder- dar-lhe ocitocina. E Aham. aquilo, a ocitocina causa o quê? Contração. Aham. Então, o Deus. bebê tá alto, o colo tá naquela... Porque tem as fases, né? Aham. Tem a fase que vem as contrações, mas elas são tranquilinhas. Vêm e vão, são bem suportáveis. Que é pro colo amolecer. E daí as contrações pegam Aham. mesmo pro processo expulsivo, quando tá tudo pronto já. Que, na verdade, já é um jeito de levar pra cesárea, né? Querendo ou não, assim, talvez acelerar o negócio. Não sei. Eu sei que tanto que eu cheguei no limite, que chegou o momento que eu mandei chamar, o meu obstetra tava lá, eu falei, chama ele. Falei assim, ó, eu quero ir pra cesárea. Aí ele olhou, mas o bebê não tá em sofrimento. Falei, mas eu estou. E eu não consigo mais. Não dá mais Porque pra eu mim. tava realmente no meu limite. Aí ele disse, o centro cirúrgico tá ocupado, tem meia hora pra nascer. Só que depois ele foi me falar que ela não tava na posição correta. Eu cheguei a 5 dedos de dilatação só. Teve um monte de coisinhas que aí depois que eu fiquei sabendo. Mas aí eu acho que ok, tá. Aí eu tive ela, fui pra sala de recuperação lá. Daí com as pernas anestesiadas, passa uma enfermeira, ou técnica, não sei, e diz assim, tinha duas mães, tinha eu e uma outra que tinha ido pra cesárea, até uma eu não entendi, porque ela tava com 9 dedos de dilatação, vai nascer, de repente foi pra cesárea. Mas não sei o que aconteceu, é que a gente fica ali, né, Aham. só... E aí a outra teve parto normal. Aí ela chegou e bateu palmas. Palmas pra nossa mamãe guerreira, que teve parto normal. Eu falei assim, se as minhas pernas funcionaram. Sim. E aquilo ali, eu achei assim de uma... Sem noção, né? Sim. Sem noção. É, porque assim, noção. não importa. Aham. A gente sempre fala. No curso, a gente explica. O que é mais importante? Entrar em trabalho de parto. O bebê receber aqueles estímulos e o sinal que tá tudo bem. Receber aquela ocitocina, né? Tudo aquilo. Não deu parto? Tá tudo bem. Teu bebê nasceu. É o Sim. primeiro dia. Então, não é tipo, ai, droga. Não, cara, é uau. Tanto que teve um parto que a gente chegou a, acho que uns 8, 9 de dilatação e precisou ir pra cesárea. Porque não descia, né? Provavelmente uma distócia. Não tava vindo. Então, não tinha por que ficar prolongando. Passou ali algumas horas que não evoluía, então, às vezes, precisa ir pro parto. Daí as mães, às vezes, choram, porque, ai, o que tem de errado? Porque eu queria parir. A gente não deixa ficar nessa onda. Assim, não, vamos lá. Sim, É vai o nascer jeito que igual. veio. Nascer, É. e vem, daí a gente começa naquele mantra. Vem, e chama o nome do bebê, e não sei o quê. E daí a gente já conhece um pouco a mãe. Teve uma que eu falei, o que você acha de nós se maquiar? Vamos se maquiar? Todo mundo bem bonita? Não era emergência, né? Sim, vamos maquiar. Gente, vamos... E ela se maquiou, a coisa mais linda, era uma boneca, né? Se maquiou e foi feliz. Mas por quê? Sim. Porque precisou. Ela precisou Sim. daquela virada. Ela precisou, eu levei ela pro chuveiro, né? Como não tinha urgência, eu falei pra ela pensar e relaxar, soltar aquilo lá da frustração. E agora, falei, agora vamos sair, vamos se arrumar e vamos receber o bebê, né? Vamos lá. Então, por quê? Porque justamente você já tá ali naquele... Queria e não aguentei. Então, já vem um julgamento. tava Você já se triste, julga né? sozinho, você não Sim. precisa. Então, a gente explica justamente isso. Mas Nem essa todo questão da parto condução. vai dar parto. Né, da É uma condução. equipe, né? Exatamente. Porque aí É, outra... mas eu acho super importante. Fica a dica, inclusive. Porque eu também não sabia. Eu fui saber, acho que um mês antes só. Porque tudo, assim, a gente não sabe de nada, a menos que alguém conte ou que você vá. Eu tinha falado... tava tudo certo ele, sobre enfermeira, tinha pego a instrutora de amamentação, mas a doula e você ainda não. E eu perguntei, mas existe, né, alguém que possa acompanhar antes em casa? Não existe. Mas, tipo, até então eu não sabia.
E como fez diferença. Sim, Na e verdade, que faz momento muito é o ideal da mulher? Por exemplo, a mulher está grávida. Em que momento ela vai... É o ideal, Desde o digamos, início, né? começar esse acompanhamento? Quanto mais antes, cedo, melhor. melhor. Hoje eu tenho visto que, acho que a gente tá mais nas mídias, Sim. tá mais aberto isso, né? Que eu começo a acompanhar já. Tem mulher que acho que descobre o positivo, Já nem fez liga. exame, nada, já manda mensagem. Então eu tenho começado, porque o enfermeiro obstetra ele pode fazer pré-natal junto com o médico. Então a gente já vai criando esse vínculo que legal. desde lá. Então eu tenho mãezinhas ali que me mandam o resultado de exames, me avisam tudo. Então a gente vai se acompanhando. Então quanto antes, mais fácil. Por quê? Porque você gera confiança, a gente cria um vínculo, né? Mas se a pessoa quiser cesárea, é uma escolha dela. Ela tudo também pode fazer esse acompanhamento, independente Sim. do resultado. Porque Deve? a gente vai. Pois Teve é. até teve uma mãe, Só ela falou, uma via de eu não parto. decidi ainda. Eu falei, a gente vai estar lá do tudo mesmo bem. jeito. Sim, pois é. Porque faz muita diferença a equipe, né? É só a via de parto. Eu acho que a preparação para a chegada de um bebê deve ser Deve a ser mesma. a mesma. Exato. Como tem mulher, lá no Paraná, no interior que eu trabalhei, teve uma mulher que não ia parir, não tinha como. E era cesárea agendada. Ela entrou em trabalho de parto, era numa outra cidade, que eu tava de plantão, né? 30 quilômetros do hospital. Até o marido me ligou e falou, olha, ela entrou em trabalho de parto. Eu falei, tá, você quer que eu examine? Quer que eu vá junto? Não, ela não vai ter bebê. O médico falou que era impossível. Então, a gente vai pro hospital pra chamar... Parei pra cesárea, né? Ela pariu na porta do hospital. Maravilhoso. Olha, Ai, mais uma, né? Das que a gente fica. Não podia, não. Gente, não Mas Nós podia. vamos acontece, fazer? falando Vamos. de perrengue... Mande aí. Às Manda. vezes acontece. Teve um que a gente teve... Que eu tive que chamar até o doutor pra me ajudar. Eu fui na casa, mandou mensagem que pegou. Entrou no chuveiro, do nada, virou. Ela me mandou uma foto. Eu falei, tô voando. Fui voando pra casa dela. Eu falei, doutor, Antes que corre ela lá, porque tá saindo. Gente, E não deu e daí tempo. teve em Chegamos, casa? sim, chegamos na porta. Então, às vezes acontece esses partos. Meu Uau! Deus, aham. Mas é legal, né? Mas assim, tipo, é uns perrengues gostosos, assim. Gostoso, Sim. claro. Aquela- É bom, é história pra contar, deu tudo certo. Isso. Cada um, isso. tem, importante. cada um é do jeito que tem que ser, né? Exatamente. E agora a gente vai fazer um bate-bola pra conhecer mais a Luana, né? Que a gente fica nesse papo. Na verdade, eu tenho certeza que tem muitas perguntas, o podcast, na verdade, foi muito criado por isso, não foi? Foi, isso mesmo. A base do podcast era pra falar de maternidade, É assuntos verdade. femininos, e aí a gente Aham. foi abrindo. E foi pra maternidade mesmo, a ideia inicial, né? Foi. E eu acho que as mãezinhas, enfim, ou futuras mãezinhas, tem muita dúvida, né? Tem. Mas fica a dica de te chamar, de... Eu posso até deixar depois, compartilhar com vocês. A gente tem um grupo que a gente passa os nossos eventos. Tem um evento online, Olha, que gratuito. legal. Ah, Que a gente já legal. pode divulgar ali a página da equipe, que sempre tem muito conteúdo, Pode muita falar? informação. Pode falar? Pode. Então, a equipe Nascendo em Família. A gente tem o canal no YouTube. Também estamos com um projeto do podcast para Que legal. Ai, que bom. os relatos Legal. de parto, até que vou querer convidar Não, você para dar vamos o teu lá, relato de vamos lá. parto. E Que legal. para levar mais informação, justamente, porque é um assunto que parece que todo mundo sabe. Mas quando a gente vai conversar com as pessoas, tem gente que nem sonha que isso existe. Exato. E é uma pena, porque como é importante esse apoio, essa preparação, né? Eu Uma achei nova muito vida. legal. Eu tava grávida do meu segundo filho, o Gui, agora domingo faz 10 anos. Então, naquela época, aqui em Balneário Camboriú não existia nenhum tipo de cultura de um parto natural. Né? E aí foi indicado Floripa e realmente fui pro hospital onde nasce parto natural em Floripa. Beleza. Quando eu engravidei do segundo, eu fui consultar uma médica daqui. E eu achei que ela foi extremamente sincera comigo. Ela disse, Laís, se tu quer parto natural, vai para um lugar onde se faz parto natural. Aqui não se tem cultura disso. Mas eu vejo que de lá, agora o Benjamin já fez 6 anos, já se criou, né? Nossa, Então já já- se tem equipes, já se tem Já. conhecimento, já se tem um local adequado. Mudou né? muito, Então né? eu fico muito feliz de ver essa evolução, assim. E essa facilidade, porque a mãe já tem tanta coisa pra pensar, tem que ainda viajar para outro Não, lugar. e outra, e né? ficar na pesquisa, né? Pois é. Porque eu fui muito pesquisa minha, Sim. né? Poxa, ter uma equipe que Quantas possa... pessoas desistiram? Tipo, ai, Sim. não, tá muito difícil. E às vezes dá um Google e pega um vídeo lá Horroroso. que traumatiza, Criança morre. né? Ai, pelo amor de Deus. Não tem porquê. Laís. Ai, a Laís é as suas. Então, Laizando. laizando. Isso. Vamos lá, agora a gente vai te conhecer melhor com o nosso isso ou aquilo. Vamos lá. Bolsa ou sapato? Sapato. Cinema ou Netflix? Ai, Netflix. Verão ou inverno? Verão. Ai, veio do coração, né? Economizar ou gastar?
Ui, essa foi difícil, hein? Economizar para gastar. Pra gastar é isso. É isso. Razão ou emoção? Emoção. Que signo você é? Leão. Leão. Olha, Menina, tá de aniversário. Daqui a Tá pouco. quase, tá pertinho. É, tá pertinho mesmo. Praia ou montanha? Ah, eu gosto dos dois, mas praia... praia. Manhã ou noite? Manhã. Depende pra quê, né? Ótimo. Ter o superpoder de voar ou ler pensamentos? Voar. Também acho. Estamos tudo voando aqui. Doce ou salgado? Doce. Cozinhar ou pedir comida? Eu curto cozinhar. Gosta de cozinhar, olha lá. Jantar romântico ou passeio? Jantar romântico. Um ano sem viajar ou um ano sem comer doce? Um ano sem comer doce, com certeza. Fácil, vamos Viajar viajar. é bom, né? Bora. Meu Deus. Uma comida. Uma comida? Sushi. Eu gosto. Uma bebida. Eu gosto de uma cervejinha. Calma que eu quebrei o microfone. Um lugar. Um lugar... eu gosto de chalé na montanha, perto do mar. Que lindo. Ai, gostoso. Um sonho. Um sonho. Então, quando você fala um sonho, me vem questão profissional. Mas eu acho que esse trabalho, a gente sonha muito com uma casa de parto. Então, eu acho que isso é um sonho, assim, que é o primeiro que vem. Daí, quando eu racionalizo, daí depois eu quero ser mãe, filhos. Mas o primeiro vem é esse. Show. Um livro que te marcou? Um livro. Eita, tem tantos. Eu acho que é o Parto Ativo. Que foi quando mudou realmente, que lá atrás eu não conhecia muito. E que realmente foi a virada de chave pra mim. Um filme ou um seriado que te marcou? Filme, seriado. Grey's Anatomy, né? Porque eu... Faz sentido, faz sentido. Esse foi fácil. Uma experiência? Uma experiência... A gente vive numa experiência, né? Eu acho que a melhor experiência que eu tive foi passar por tudo que eu passei. Nascer do jeito que eu nasci, cair na família que eu cheguei e poder me empoderar de mim, que me deram sustentação para eu poder vir, que eu vim para cá sozinha, né? Para começar do zero. Lindo. E seguir o meu sonho. Então, acho que essa é... Que demais. E você tem alguma superstição ou mania? Mania ou superstição? Então, eu gosto de acender uma velhinha e pedir apoio espiritual para tudo que eu vou fazer. Guiança, na verdade. Sempre peço ancoramento, assentramento e guiança. Confio muito. Então, Show. Uma conquista. Uma conquista? O meu lado profissional eu vejo como se fosse uma conquista. Ele é uma conquista. Ele tá em construção, cada dia mais expandindo, mas eu sou bem orgulhosa de onde... Tem que ser mesmo. Da onde eu cheguei. Coisa boa. Uma cor. Uma cor? Eu gosto de rosa. Nossa, Eu também. Ai, sério? Rosa. Jura? Eu não gosto muito. Casa inteira de rosa. Não gosto. Não. Muito vendo. Uma frase. Uma frase? Seja mudança. E uma palavra que te define, Luana. Lealdade. Muito bom. Essa eu tenho orgulho. Ai, gente, dava pra ficar umas 3 horas aqui, né? Muito. Bem Mas tranquilo. quem tiver dúvida ou quiser acompanhamento, ou enfim, né? A gente vai estar aqui com o Instagram dela, é só entrar em contato. Sim, estamos à porque disposição. muda tudo. Isso eu falo com propriedade. Coisa boa, né? Muda. E muda assim, nossa- eu vejo que as pessoas, às vezes, elas ficam um pouco com receio, né? A gente tem muita coisa online, gratuita, então todo isso. mundo de qualquer lugar. E assim, eu acho que o mais importante é informação. Se não for para ser atendida, né, por mim, pela minha equipe, que se procure outra. É. Mas é muito Informe-se, importante. E hoje, né? mulher ainda não pode ir parir sozinha, por causa daquele estado alterado de consciência. Sim. Então, realmente precisa de alguém. Então, esse casal, ele precisa estar Sim. informado e sabendo quais são os seus direitos. É que pra tudo tem o tabu, né? Hoje em dia tá todo mundo especializado em tudo, porque dá um Google, assiste um vídeo. Não, mas eu já sei, não precisa. Aham, Né? é. E Cuidado. é verdade, cuidado. Ai, foi uma delícia, muito bom. Maravilhoso. Obrigada, Foi Luana. maravilhosa. Foi lindo. Foi uma honra pra Obrigada. gente.
beijo. E Quase até... arrebentei o microfone agora. Até segunda que vem não, mas até a outra. Beijo! Beijo.